Olá, 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 boa tarde, boa noite, né? Bom dia, para qual horário vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Acompanhem aí Cidadania em Foco, entrando aqui no meu canal, hoje para falar um pouquinho sobre políticas públicas e sobre mulheres na política. Então vamos lá, né? Falar sobre o racismo que torna mulheres negras invisíveis na política. Por que acontece isso, né? A gente vem partindo aí de vários cenários políticos de forma agressiva e um deles, a quem mais sofre nesse cenário agressivo são as mulheres, né? Em um geral, em um todo. E principalmente as mulheres negras, né? Nós somos as mulheres, somos a maioria, na verdade, né? A minoria que mais sofre, né? Com questão relacionadas à política. Então a minha luta não é só minha, né? É uma luta idealizada por várias mulheres e por vários momentos a gente precisa entender a necessidade de estar na política, de falar sobre política, discutir política, principalmente políticas públicas, né? Lembrando que se a mulher não estiver no mercado de trabalho ou no parlamento, não estamos em lugar nenhum. Então é de extrema importância que a gente fale sobre política sempre, que a gente converse sobre política com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, para que a gente consiga uma estrutura política melhor, né? No ano de 2024, por exemplo, nós tivemos 1.300 homens eleitos para 302 mulheres eleitas em todo um parlamento. E somente 20% de tudo isso é focado na mulher preta, né? Então quer dizer que a gente ainda assim vem perdendo espaço, sendo displicente de tudo isso e entendendo que a gente precisa falar mais sobre política para que a gente tenha esse empenho, né, politicamente correto para que a gente Se a mulher não estiver no mercado de trabalho, ela não está em lugar nenhum, né? De escrava nós passamos a faveladas, meninas vítimas preferenciais de violências domésticas, né? Então é necessário que a política tenha esse acesso, né? Que a gente consiga esse acesso de estar mais dentro da política, de falar sobre políticas públicas, direitos de políticas públicas. É de extrema importância que a mulher preta esteja inteirada dentro dos assuntos políticos, para que a gente possa discutir no mesmo nível, né? Para que não aconteça de forma como vem acontecendo por aí afora, quando a gente está sempre colocada de lado. Em 2024, por exemplo, nós tivemos uma eleição onde a maioria foram eleitos homens, 1.300 homens foram eleitos para 306 mulheres. De qualquer forma, a gente está perdendo. E dentro dessas 306 mulheres, 10% delas são mulheres pretas. São mulheres negras que estão inteiradas da política, que sabem falar um pouco sobre políticas públicas. E a gente não tem essa visibilidade que é necessária para o nosso próprio povo, para o nosso próprio quilombo, né? Então, a organização em forma política é extremamente importante para que a gente consiga combater o racismo, né? E tornando mulheres negras que estão invisíveis na política de forma visíveis e expressar também as nossas necessidades. Eu tenho aqui alguns dados, né, que informam que antes de tudo a mulher negra precisa lutar para sobreviver. Isso é óbvio, né? Isso é algo que a gente vive todos os dias, não é diferente, né? O empoderamento da mulher, ela está na luta, né? Enquanto mãe, enquanto uma mulher preta, ela tem dificuldades no mercado de trabalho, ela tem dificuldades para educar os seus filhos, né? Então a gente já tem essa ciência que a mulher preta, ela está sempre displicente e com uma taxa menor de ajuda e entendimento de forma política. Acho que por conta disso também a gente se enquadra menos dentro da política, porque a gente tem as necessidades que são básicas do dia a dia, e aí a gente quando estamos sozinhas, por exemplo, é algo que requer muito de nós. Então, ou nós trabalhamos, ou nós cuidamos dos filhos, né, damos esse atendimento, essa assistência à família, então acaba tirando da gente também essa necessidade de estar interagindo politicamente, né, para entender o que são os nossos direitos, quais são as nossas lutas, até onde nós podemos ir. Então eu tenho aqui alguns dados, né, por exemplo, que apesar de 27% da população feminina, né, se declarar negra,
segundo a pesquisa nacional aí da amostra, né? Eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, que apesar de 27% da população feminina se declarar negra, segundo a pesquisa do IBGE, mulheres negras representam apenas 2% do Congresso Nacional. Né? E aí se enquadra naquela questão que eu estava falando, né? Quando ela tem que dar preferência à família, quando ela tem que dar preferência aos filhos, né? E aí com pouco estudo ela se integra menos sobre a política, né? Antes de tudo, mulheres negras precisam lutar para sobreviver, e aí então ela vai pensar num terceiro, quarto plano, sobre políticas públicas, sobre interagir, sobre se formar, sobre ter conhecimento político, né? Então, nessa questão a gente já começa perdendo em muitos sentidos, né? A razão da baixa representatividade das mulheres negras na política em questões estruturais da nossa sociedade machista e racista é o que influencia, que a gente não consiga ter passos à frente sobre isso, né? Porque de alguma forma sempre a gente está sendo diminuída em questão a total população. Então eu acho que isso também é bastante complicado e muito complexo. Isso é um assunto que a gente ainda vai falar muito aqui no canal, e eu acho de extrema importância que a gente seja até repetitivo, para que isso não pode perder o sentido, né? Por exemplo, nas eleições de 2024, nós temos aqui alguns dados que foram eleitas 302 mulheres contra 1.394 homens, né, para a Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa e Governo do Estado. Para você ter uma noção, né, enquanto essa quantidade de mulheres eleitas e ainda com o avanço das estruturais que a gente tem hoje, nos dias de hoje, ainda é muito minoria, né, dentro do que deveria ser talvez ali pareado até mesmo na mesma quantidade, né, para que a gente tivesse a certeza de estar ali no mesmo combate, que a gente vai colocar e impor as nossas decisões também de acordo com o que é necessário para a política diante da nossa visão. Mas isso tudo acontece por conta das mulheres ter menos estrutura política do que os homens, menos tempo, né? Se enquadra naquela questão que a gente estava falando, enquanto as mulheres dão prioridade, óbvio, a sua família, a estrutura familiar, porque a gente tem que correr muito para que as coisas aconteçam. Então a gente não tem muito tempo para fazer acontecer, a gente não tem muito tempo para estrutura política, para que a gente consiga chegar no que é necessário de verdade, né, para poder debater, entrar num debate político e trazer as políticas públicas para dentro da nossa casa e a nossa sociedade, porque a mulher ela sempre tem um atendimento diferenciado do que o homem, né? A gente quando ensina algumas mães, ou não quando mãe, mas a gente já tem esse instinto, né, feminino de acolher, esse acolhimento, de abranger as famílias. Então a gente acaba que a gente perde um pouco para os homens, porque eles se dedicam mais em estudar, estruturar a política, para que a gente execute, na verdade, a política que eles acham que é necessária para as nossas famílias. Então aí a gente já está óbvio, né, que a gente perde um pouco mais nesse sentido, porque a gente se dedica mais a outras coisas, porque a gente já faz política diariamente, a gente faz política dentro das nossas casas, né? A gente faz política no nosso serviço, só que a gente não tem o entendimento que é necessário para que a gente chegue até o parlamento, né? A necessidade de tudo isso. Para especialistas mesmo, né, esses dados refletem a desigualdade entre homens e mulheres no Brasil. Isso é óbvio, né? A gente não precisa nem de muitos dados para entender que realmente há uma desigualdade enorme, né? E é preciso mesmo que a gente, até mesmo enquanto mulheres, nos organizamos para defender essas candidaturas, né, comprometidas, combate ao cenário de desigualdade, aos partidos, né, que cumpram com a legislação e liberem acesso aos recursos financeiros em maior volume dentro da legenda para que as mulheres negras, né, sendo que há uma lei para isso, mas muitas vezes ocultadas, né, porque eles querem colocar mais pessoas do seu redor, do seu volume, do que dar espaço a mulheres negras e espaço a mulheres. Então a gente precisa lutar, se organizar numa luta para que a gente monte mais coletivos femininos, para que a gente fale mais sobre políticas, para que a gente fale sobre políticas nos nossos lares, nos nossos serviços, e tenha essa estrutura que é necessária para que a gente chegue e atinja, né, essa igualdade. Não sei se será breve isso, talvez demore ainda, né, um pouco de tempo, mas eu acredito que em breve a gente vai estar ali pareando se a gente começar a se organizar mais, né, enquanto mulheres. Óbvio que a gente tem muitos afazeres e isso acaba ficando um pouco mais de lado,
mas eu tenho algumas amigas, algumas parceiras que já estão nessa estrutura de lutar politicamente por um espaço melhor, porque a gente com o espaço político a gente consegue atender as demandas de outras mães, de outras mulheres, de outras famílias que, obviamente, aí lideradas por mulheres. Então, a gente precisa criar essa estrutura, né, uma forma que a gente tenha mais força e mais coragem de enfrentar esse embate, esse combate que está sempre diminuindo e desfavorecendo as mulheres e principalmente as mulheres negras, né? Então, vamos aí mais uma vez agradecendo a todos que estão presentes aí no canal, curtam, compartilhem, vamos falar sobre política, mandem as suas perguntas, me sigam no Insta, né, Jamires Barros 19, curtam aí o nosso canal Cidadania em Foco. A gente promete falar bastante sobre política esse ano, trazer alguns convidados e continuar nessa luta. Eu acho que é de extrema importância quando alguém já dá esse passo inicial, que a gente não deixe morrer, porque é uma tentativa de organizar-se melhor para que outras mulheres, que outras pessoas nos ouçam e nos usem também de espelho, instrumento, para que a gente consiga atingir e acolher o público que é mais carente, que tem mais necessidade. Agora a gente seguimos aqui, né, para o finalzinho dos vídeos aí. Espero que vocês tenham gostado do assunto que a gente abordou hoje, né? Tudo muito novo, mas é preciso falar, né? E a gente nos próximos vídeos aí esperamos atingir bastante a expectativa de muitas mulheres que estão aí me vendo, alguns homens também, né? Para que a gente consiga junto organizar uma política diferente, né? Para que a gente consiga junto organizar uma política com direito a todos, igualdade. Eu acho que é o maior desempenho que a gente precisa ter, né? Lutar para tirar os alvos das costas das mulheres negras é dos pontos mais principais que a gente precisa nessa busca, né? Dar visibilidade à mulher negra na sociedade, ter igualdade de direitos e oportunidades, né? Garantir o direito de ir e vir, buscar o empoderamento, unificar a luta das mulheres negras, né? E fortalecer a luta das mulheres que ocupam espaço em um espaço de poder. Então, quem já está no poder, a gente precisa fortalecer para que as coisas aconteçam e favoreça de alguma forma essa classe social feminina, né, sem a gente perder o pouco que já foi conquistado, né? É muito pouco, mas já foi conquistado e a gente precisa manter e daí para cima, né? Daí para melhor. Então vamos permanecer nessa luta, né? Sigam também as páginas do Cidadania Axé, né, que é um movimento horizontalizado, que a gente fala sobre política para os povos de terreiro, e a gente vai ter alguns temas como esses também no decorrer do ano aqui, no decorrer das semanas. E curtam, compartilhem esse vídeo, entre no meu Insta e vamos falar sobre política. Agradecida a todos que estiveram aqui. Vamos embora, na próxima semana a gente tem mais vídeos aí. Obrigado e até logo.